Pronto. Foi? Pronto, iniciou. Então, Foi. gente, muito boa tarde. Como a professora Raquel já tinha falado, eu me chamo Cleiton Tenório, né? Vou falar um pouquinho sobre um conteúdo que eu sou extremamente apaixonado, que é ecologia e genética em si, né? E aí eu fico muito feliz de poder associar essas duas grandes ciências, né? Essa forma de associar e buscar o conhecimento e buscar responder à ecologia com a genética me faz extremamente feliz. E aí, hoje, a gente trabalha com ecologia e diversidade genética de Cerdócio Paus, que é a raposa. Tá? A gente conhece aqui por raposa. É um canídeo pequenininho, tá? Selvagem, e que aparentemente, vocês vão ver no decorrer da nossa palestra, ele é extremamente frequente no nosso ambiente de Caatinga. Ele é extremamente bem distribuído na América do Sul, mas no ambiente de Caatinga ele é bem presente, tá? Então, basicamente, a nossa pesquisa ela é voltada à ecologia de estradas, certo? E aí, quando a gente fala em ecologia de estradas, a gente fala basicamente de perda de biodiversidade. E perda de biodiversidade como? As rodovias, em geral, elas tendem a fragmentar, tá? A partir ambientes naturais. E essa forma de fragmentação gera o que a gente chama de isolamento. Por quê? Porque muitas espécies, elas simplesmente não conseguem atravessar essa rodovia e mais, elas não conseguem sair do que a gente chama de efeito de borda. Então, as rodovias, em geral, elas causam um efeito de borda. E o que seria esse efeito de borda? Você fragmenta, e aí eu tenho uma vegetação que anteriormente era densa e uniforme, e ao fragmentar, essa vegetação ela tende a perder biodiversidade. Consequentemente, ela se torna uma vegetação mais arbustiva, mais rasteira, e isso é o que a gente chama de efeito de borda. A questão é que muitas espécies, elas conseguem conviver bem nas bordas, inclusive existem ali espécies, principalmente de artrópodes, que só vivem em bordas, mas existem outras espécies que não conseguem sobreviver. E aí é a essas espécies que não conseguem sobreviver atravessando esse isolamento, atravessando essa borda, que a gente fala sobre perda na variabilidade genética, tá? E aí, já que as rodovias, elas têm essa função, né, essa perda ali na biodiversidade, ocorre perda na variabilidade genética também, graças à redução do fluxo genético. Então, imagina só, as características fenotípicas, as características nossas, de pessoas brasileiras, é extremamente diferente das características de pessoas asiáticas, por exemplo. Por quê? Porque, basicamente, existe um isolamento, apesar da globalização, existe um isolamento entre nós brasileiros, o Ocidente e o Oriente, tá? E isso faz com que a gente se isole, se distancie geneticamente e as características fenotípicas, elas acabam também sendo diferentes, tá? Fora isso, as próprias rodovias, elas fazem com que a gente perca fatores de hereditariedade, tá? Simplesmente porque aquele indivíduo que morre, ou ele iria iniciar um ciclo reprodutivo, ou ele simplesmente estacionou, né, aquele ciclo reprodutivo, ele não vai mais passar os seus genes e perpetuar a espécie, e isso é uma grande perda ali para aquelas populações, tá? E aí eu falo muito mais de populações locais do que de população em amplitude. Dentro da ecologia de estrado, nós trabalhamos com vertebrados, tá? E aí, dentro desses vertebrados, o grupo que mais se é atropelado são os mamíferos,
certo? E esses mamíferos são de pequeno a médio porte. Por exemplo, nas nossas pesquisas, a gente observa que os mamíferos que mais são atropelados são o Cerdócio taus, que é a raposa, e o Didelphis albiventris, que é o caçaco ou timbu, né? Dependendo ali de onde vocês são familiarizados. Isso graças a um potencial de dieta que esses indivíduos têm e a adaptação antrópica. Então, esses indivíduos eles são extremamente adaptados a um ambiente antropizado, tá? E por serem adaptados ao ambiente antropizado, eles conseguem atravessar muito bem efeito de borda, efeito de isolamento, tá? E, inclusive, conviver nas regiões periféricas de cidades. Conseguem conviver muito bem. Então, essa adaptação e a própria dieta, né, que é uma dieta mais oportunista, o que tem a oferecer no ambiente, eles estão se alimentando, faz com que eles sejam mais frequentemente atropelados, tá? A espécie Cerdócio taurus é uma espécie dentro da família Canidae, então, é um cãozinho lá selvagem, certo? É amplamente distribuída no Brasil e na América do Sul, então está extremamente ali distribuído nas cordilheiras, na região mais oeste, na verdade, da América do Sul, tá? Então, é extremamente distribuída e possui ali hábitos noturnos, né? Esses hábitos noturnos influenciam demais nesse processo de atropelamento, já que a visibilidade é menor, né, do motorista e evitar esses acidentes é um pouco mais difícil. Tem uma dieta oportunista, tá? É bem característico ali da família Canidae, tem uma dieta oportunista, e aí na Caatinga esses bichos eles se alimentam muito bem de frutos endêmicos, tá? E aí por temporada, então, sei lá, na temporada do umbu, esse bicho tem como dieta principal o umbu, tá? Um exemplo. Então, eles conseguem diversificar muito bem, e as principais fontes de proteína desses indivíduos são pequenos artrópodes, né? E também alguns anfíbios, eles se alimentam ali de anfíbios. Oportuneiramente, esses indivíduos estão nas estradas em busca de carcaças. E aí, em um dos nossos resultados, a gente observa que em período seco, esses indivíduos eles são mais frequentemente atropelados. Por quê? A oferta de alimento reduz, e aí esses indivíduos, eles tendem a buscar, né, a encontrar outros caminhos para se alimentar. E aí, quando a gente fala em diversidade genética, a gente está falando da variação de alelos dentro de um mesmo gene. Então, nós estamos aqui numa sala, e se a gente observar as características fenotípicas da gente entre si, dentro desse conjunto aqui, a gente vai observar que existem características diferentes. Existe uma pessoa com o nariz mais afilado, existe outra pessoa com o nariz mais alargado, enfim, existem características diferentes. E é bem verdade que todo mundo aqui tem nariz. Então, se todo mundo tem nariz, todo mundo tem o gene, ou os genes, que na verdade é um conjunto, né, desses genes, tem um conjunto desses genes que fabricam, né, sintetizam as proteínas para que haja ali nariz. A questão é que a forma, a variação de narizes, de formatos, fazem com que a gente tenha o que a gente chama de variabilidade genética. Asiáticos têm uma variabilidade genética menor para características fenotípicas de rosto, por exemplo, certo? O Brasil é um país extremamente biodiverso, né? Em relação a características fenotípicas humanas. Então, a gente está bem segmentado quanto a isso e somos extremamente variáveis, tá? Essa variabilidade genética, ela garante a manutenção e a adaptação do indivíduo no ambiente. Esses dias eu estava lendo um artigo bem interessante que era de serpentes do gênero Botrops, no Pantanal. Botrops é a jararaca, certo? No Pantanal existe um período que é de cheia, né? Ele é simplesmente ilhado. Existem regiões que ficam totalmente ilhadas.
submersas. E aí, o que foi que a galera que estava pesquisando lá observou? Observou simplesmente que existiam espécies, uma espécie em específico de bótropes, que estava conseguindo subir arbustos. Ora, bótropes, jararaca, é uma serpente terrestre. Como é que ela consegue agora subir um arbusto? Como é que ela agora consegue ter uma adaptação para ser arborícola? Então, gente, basicamente, o pessoal ele estudou a anatomia da serpente e observou que existia uma variação muscular que possibilitava com que aquele animal ele conseguisse, tivesse força para subir aquele arbusto. Isso é variabilidade genética. E isso garante a manutenção daquele bicho naquele local. Quer dizer agora que no Pantanal só existe bótropes que sobem arbusto? Não. Porém, as que sobem arbustos, elas conseguem se manter naquele local porque tem um diferencial, tá? Elas possuem um diferencial. As que não conseguem, elas ou partem para outro ambiente e regridem, né, em períodos mais secos, ou simplesmente morrem porque a seleção natural, ela pede isso. Então, quanto mais variável uma espécie for, melhor para que ela se mantenha naquele local. Ambientes fragmentados é um sinônimo, basicamente, de baixa variabilidade genética, tá? A espécie de Cerdocyon-Taurus, apesar de ter, né, uma alta mortabilidade, principalmente porque ela é suscetível a doenças domésticas, como, por exemplo, sarna, que é de animais, né, domésticos, muito comum em cães, ela está bem suscetível a essas doenças, e como elas não têm ali um gene para tentar se adaptar, né, e conseguir se salvar dessa pequena doença, elas simplesmente acabam sendo eliminadas. Também tem uma alta mortabilidade, já que esses indivíduos são amplamente caçados, né? Se a gente for olhar no interior e nas áreas mais rurais, o pessoal tem pavor de que uma raposa esteja no seu terreiro, simplesmente porque vai se alimentar, né? Tem aquele mito de que ele vai se alimentar dos pequenos animais, tá? Apesar dessa alta mortabilidade, a espécie, ela não tem risco de extinção. Ela não está no livro vermelho, né? Na verdade, no livro vermelho, ela mostra que não existe um risco de extinção, graças a essa ampla distribuição que elas têm na América do Sul. A questão é, ela não está com risco de extinção, graças à ampla distribuição que ela possui. Beleza. Mas será que, em determinados locais, essa espécie ela não pode estar sendo extinta e perdendo variabilidade genética que poderia garantir a perpetuação da espécie na sua amplitude? Tá? Então, essa é uma questão a ser respondida. Como eu falei para vocês, existem espécies que não conseguem simplesmente atravessar populações, atravessar o efeito de borda. Isso não acontece com as raposas. Eu falei que essa espécie ela é totalmente ali adaptada a ambientes antropizados, tá? Então, elas conseguem atravessar muito bem as bordas. E aí surge um conceito interessante, que é o conceito de metapopulações. O que seria uma metapopulação? É um conjunto ali de subpopulações, tá? Então, eu tenho várias populaçõezinhas menores em fragmento, que, apesar de que os indivíduos dessa subpopulação com esta outra subpopulação, apesar deles não estejam diretamente ligados, existe uma movimentação entre os indivíduos, tá? E essa movimentação entre os indivíduos acaba gerando uma dinâmica de fluxo. E se existe fluxo genético. E aí, a questão é, se determinada subpopulação dessa se extinguir do ambiente e a espécie, ela se comportar como uma metapopulação, simplesmente, ou outros indivíduos de outras subpopulações podem repovoar aquela subpopulação extinta, ou eles podem simplesmente manter um fluxo genético e fazer com que a variabilidade genética daquela subpopulação ela seja efetivada e, consequentemente, aquela subpopulação não se extingua.
Gente, desculpa os latidos dos cachorros, é uma coisa que eu não consigo controlar. Nós vamos utilizar para esse estudo de variabilidade genética os de microsatélites, que são os SSRs, né? O SSR ele é um marcador codominante. E o que é um marcador codominante? É aquele que me mostra, na verdade, a identificação de heterozigotos. Então, se eu tiver a variação dentro de um indivíduo para duas características, se ele possuir essas duas características, eu vou observar na minha genotipagem picos genéticos, tá? Dois picos diferentes. E isso é muito interessante e muito diferente de um marcador dominante, que é aquele que só mostra, se tiver dominância naquela espécie, aparece uma banda, aparece ali uma amostra. Mas se não tiver, simplesmente não vai aparecer. E, tipo, eu consigo verificar frequência genética nos marcadores dominantes, mas eu não consigo observar possibilidades de ressurgirem novas características. Então, nós optamos pelo marcador agora codominante, apesar de anteriormente a gente trabalhar com marcadores dominantes, tá? É interessante que os microsatélites, eles estão totalmente espalhados ali pelo genoma, certo? Então, é muito bom porque simplesmente eles possuem uma alta mutação. E alta mutação é significante porque a gente observa fluxo genético entre as espécies. Tá? Outra coisa interessante é que os microsatélites eles não possuem expressão, então eles não são codificados. Na verdade, não existe um processo de transcrição, DNA, RNA, e, consequentemente, não existe um processo de tradução, RNA, proteína, ok? As nossas hipóteses, basicamente, é ver se existe um isolamento, tá, dessas espécies, e se tiver isolamento, por que é que elas não conseguem gerar um fluxo genético, tá? Se houver um isolamento realmente dessas subpopulações, basicamente o que a gente vai perceber é uma perda de variabilidade genética, e isso pode resultar na extinção daquele bicho naquele local, tá? Naquele ambiente. Se caso existir um fluxo de metapopulações, a gente vai perceber que as populações entre si, elas se cruzam, e ao se cruzarem, elas são muito parecidas também. Elas acabam ganhando uma identidade única. E isso é bom, porque elas acabam mantendo uma variabilidade genética no local, certo? Então, nós vamos testar tanto se a fragmentação isola aqueles organismos, e se esse isolamento por distância, ele vai fazer com que as espécies elas tenham identidades diferentes. Aí nós vamos querer quantificar a diversidade genética, identificar os níveis de fluxo gênico e determinar ali estratégias de manejo. Basicamente, nós percorremos 4 rodovias, tá? 4 fragmentos. Todos esses fragmentos, eles foram destinados, né, na verdade, de partidos de Garanhuns até determinado ponto, e a gente percorria entre 70 e 80 quilômetros. Então, nós percorremos um trecho da BR-423, dois trechos, né, na verdade, da BR-423, que é um que vai de Garanhuns a São Caetano e de Garanhuns a Águas Belas. Nós percorremos 2 trechos também da BR-424, um que vai de Garanhuns até Pedra, e uma partezinha que vai... Na verdade, ele só fica no município de Garanhuns mesmo, tá? Ele percorre Garanhuns, só que aí a gente fragmentou essa rodovia na PE 218 e na L 115. Esse trecho aqui percorre entre Garanhuns e Palmeira dos Índios, tá? As coletas, elas iniciaram em agosto de 2019, foram partidas em março de 2020, por conta da pandemia. Nós retomamos em setembro de 2020 e paramos em dezembro de 2020. Fazíamos coletas semanais, sendo que a cada semana nós percorríamos 2 rodovias. Então, essas rodovias eram alternadas. Marcávamos os indivíduos por GPS, né? Colocávamos os dados do local e, para as minhas coletas, eu retirava um pedaço ali da perna, né, do fêmur daquele indivíduo.
Todas essas amostras eram retiradas da rodovia para que não haja repetição na amostra. E aí nós utilizamos para extração de DNA um protocolo de extração de osso, né, através de descalcificação, que é utilizado pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Né? Então, o pessoal lá, quando encontra os cadáveres que estão em alto estado de decomposição, e até mesmo ossos, eles descalcificam o osso, né, do ser humano lá, e nessa descalcificação eles conseguem um DNA de boa qualidade. E aí foi graças a isso que a gente também conseguiu, já que a gente encontra carcaças em alto estado de decomposição. Basicamente, como a gente não conseguir, é muito fácil, né, fazer sexagem de um cão. A gente sabe quando o cão é macho e fêmea. A raposa, ela é um canídeo, então o sistema de identificação, de dimorfismo sexual é muito parecido. Porém, a gente observa indivíduos em putrefação, em alto estado de decomposição. Então, o que é que a gente faz, na verdade? A gente não tinha como identificar o sexo desses indivíduos, e aí nós construímos 2 primers, né? Um primer que está localizado numa região do gene do cromossomo X e outro primer de uma região do cromossomo Y, né? Inclusive, esses 2 primers foram construídos a partir do DNA humano. Então, se liga, a gente não sabe, não tem o genoma da raposa. A gente não tem codificado o genoma de raposa. Mas a gente conhece o genoma de ser humano de cabo a rabo. Então, existe uma região chamada de região determinante do sexo, que está no cromossomo Y, que é o que identifica o indivíduo macho, né? Essa região aqui, em seres humanos, é uma região responsável por, durante a fase embrionária, é muito mais fácil produzir uma vulva do que um testículo, certo? É muito mais fácil produzir ovários do que testículo. Até porque o homem, ele também carrega o cromossomo X. Mas, já que ele carrega o cromossomo Y, esse gene aqui, o SRY, ele instiga, ele produz proteínas necessárias para diferenciação e transformação daquele organismo, né, daquele feto, e forma um testículo. Então, ele incentiva a produção do testículo. E aí é quando ocorre a diferenciação sexual da criança. Em mamíferos, é extremamente parecido. E aí, é muito interessante isso, porque a região do gene SRY, ela é extremamente conservada em seres humanos, em cães, em lobos, e aí, supostamente, elas também são extremamente adaptadas a raposas, tá? Então, a gente utilizou um gene humano e transferiu isso para o canídeo. Como foi que a gente fez isso? A gente simplesmente pegou essa região do gene humano e a gente conhece também o genoma de cães familiares e de alguns lobos. E aí a gente comparou esses 2 genes, viu que era muito conservado, e aí jogamos para a raposa e deu super certo. Nós utilizamos também 8 regiões, 8 locos, né, para genotipagem, que inicialmente foram trabalhados em cão doméstico, lá em 1996, através de Francisco. Em 2011, Ramalho, que é um pessoal lá da Universidade Federal de São Carlos, ela trabalhou com o lobo-guará, e Rodrigues, né, que também é uma moça lá da Universidade de São Carlos, trabalhou também, repetiu isso com o lobo-guará e com o cachorro do mato. Cachorro do mato é o que eles chamam lá de cerdócio, é o que a gente chama aqui de raposa, né, o cerdócio taurus. Então, a gente copiou, a gente repetiu esse processo. E aí, nós utilizamos 8 locos, e esses 8 locos, na genotipagem, a gente precisa utilizar o que a gente chama de floróforos. Então, esses 8 locos, eles variam em tamanhos de pares de bases. Por exemplo, o 288, ele está entre 90 pares de bases até 105, 110, mais ou menos. Diferentemente do gene 2140, que está entre 90 e 160 pares de bases. Então, esses genes, eles possuem tamanhos diferentes. E aí, o que é que a gente fez? A gente vai colocar isso em 2 reações,
para quando a gente sequenciar, a gente vê picos diferentes, da seguinte forma. Daqui a pouco eu mostro. Como eles têm variações, nós compramos 3 fluoróforos diferentes. Veja, o FAN, o VIC e o PET. Fluoróforo é basicamente uma fluorescência que, quando a gente bota lá no sequenciador, a gente vê variação de tamanhos. É mais ou menos teste de paternidade. O teste de paternidade de hoje usa genotipagem, certo? Nós utilizamos também uma técnica bem interessante que foi desenvolvida por Schuch em 2000, né? E aí o que é que acontece? A gente usa a reação em cadeia de polimerase, que é a PCR, e nessa PCR a gente utiliza uma fita de DNA padrão, né, que é a da espécie. Essa fita de DNA, ela é desnaturada, os primers se encaixam e observe que esse primer aqui, que a gente chama de primer forward, ele tem uma cauda, tá? E essa cauda aqui é exatamente onde o fluoróforo ela tende a se ligar. Por que a gente fez isso? Porque comprar muitos primers com fluorescência é muito caro. Então, a gente tentou reduzir os custos para conseguir, né, padronizar. Quando o prime forward e o reverse se liga depois da desnaturação do DNA, ocorre o que a gente chama ali de a DNA polimerase vai lá, certo? Se liga a esse prime e amplifica esse DNA. E aí nós temos, na verdade, várias amplificações, certo? Logo depois, aquela fita do prime forward, ela se liga numa região do prime reverse, a polimerase chega nesse primer, e o que é que acontece? Amplifica-se novamente. Então, isso acontece múltiplas vezes, são 30 ciclos, e no final, a gente tem bilhões de regiões de DNA diferentes, tá? Logo em seguida, a gente tem uma outra fase de amplificação, que é exatamente quando o fluoróforo ele se liga no nosso primer, né, na nossa região amplificada. Então, basicamente, ocorre desnaturação, o fluoróforo, que é um outro primer, se encaixa naquela cauda que estava sobrando, a polimerase chega e amplifica mais uma vez aquele DNA, tá? E aí, no final, o que é que nós temos? Nós temos bilhões de moléculas de DNA com uma fluorescência ligada a ela. Então, é uma técnica extremamente interessante, extremamente inteligente, né? Nós vamos pegar esses fluoróforos, essas reações, né, de em cadeia de polimerase, e vamos simplesmente jogar isso num tubo, misturar esse tubo, e junto com um marcador de peso molecular, nós vamos inserir esse marcador nesse Eppendorf e levar lá para o sequenciador, tá? E aí o que é que a gente vai observar, basicamente? Nós vamos observar picos. E aí eu disse no começo que os marcadores de microsatélites, eles mostram para vocês uma sequência de heterozigotos, né? Então, se liga. Digamos que aqui tenha um espécime, uma amostra, onde no locus 288, esse indivíduo ele é Cleiton, cromossomos. Oi. é que deu uma travada, só para saber se estava tudo ok. Tá, beleza. Vou tentar repetir. Gente, aconteceu o seguinte, a gente pega esse prime e lê lá no sequenciador. Quando a gente lê no sequenciador, eu disse a vocês que o SSR, ele repete, na verdade, heterozigosidade. Então, o que é uma heterozigosidade? Se liga. Vou para ser humano, tá? Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Quando mamãe e papai cruzaram lá, o que foi que aconteceu? Através da meiose, o espermatozoide tinha 23 cromossomos, o pai, né? E o ovócito secundário da mãe também tinha 23 cromossomos, tá? E aí eles se unem, formando a célula ovozigoto. Ou seja, tu tem 46 cromossomos.
23 deles foram herdados do teu pai e 23 deles foram herdados de tua mãe. Logo, tu tem informação genética duplicada. Então, teu pai tem nariz, tua mãe tem nariz e tu tem nariz. A informação de nariz foi vinda tanto do teu pai quanto da tua mãe, certo? A questão é, será que esses pares de cromossomos, eles são homozigotos? Ou seja, será que os genes do teu pai e da tua mãe são parecidos, são idênticos, ou eles são diferentes? E aí, se eles forem parecidos, nós temos um indivíduo homozigoto. Se eles foram diferentes, nós temos um indivíduo heterozigoto, sacou? Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui digamos, esse indivíduo aqui é um homozigoto, tá? E aí só vai aparecer um pico com uma fluorescência. Para esse mesmo indivíduo, o 2140, ele é heterozigoto. E aí vai aparecer 2 picos. Para o 2054, esse indivíduo é heterozigoto. Vai aparecer 2 picos. Para o 2132, esse indivíduo é heterozigoto. Vai aparecer 2 picos. Para esse segundo indivíduo aqui, ó, para o 2018, para o Locus 2018, esse indivíduo é heterozigoto, diferente desse. Para o 2137, esse indivíduo é homozigoto, então só vai aparecer um pico. Para esse heterozigoto e assim sucessivamente, tá? Com isso, a gente vai fazer o quê? A gente identifica um DNA da raposa. E aí a gente precisa jogar isso na estatística. O que é que a gente vai fazer de estatística? A gente vai observar conteúdo polimórfico. Será que existe polimorfismo dentro daquela espécie? Tá? Através de duas estatísticas bem subjetivas, que é o pique e o índice marcador. Nós vamos ver também se existe heterozigose gerada. Será que esse indivíduo ele é muito heterozigoto? E ser muito heterozigoto é muito bom, porque existe variação de alelos dentro de uma mesma espécie. Isso é ótimo, tá? E aí a gente vai ver a variância genética através da AMOVA por 1000 permutações. Gente, a gente vai verificar também se existe ali um distanciamento, um isolamento por distância. E aí a gente vai correlacionar várias matrizes. Nós vamos dividir os grupos em subpopulações, o que a gente coletou, em subpopulações, e simplesmente a gente vai correlacionar para ver se aqueles subgrupos, eles simplesmente se misturam ou não. E aí nós vamos testar 4 modelos populacionais, que é o modelo full, né, onde a gente vai observar basicamente se existe endocruzamento entre os indivíduos, o modelo ali F0, que vai verificar se existe endogamia, tá? Ou o modelo teta, que vai observar ali se existe uma diferenciação genética entre essas subpopulações. Nós vamos testar 4, mas vamos escolher um em específico para discutir. E essa parte a gente ainda não concluiu no nosso projeto, tá? Nós vamos observar também se existe, na verdade, uns padrões de mistura genética, tá? Através de clusters genéticos. Eu disse a vocês que a gente entendeu o código de barras ali da espécie. Agora a gente vai ver se os grupos daquela espécie têm uma identidade. Será que esses indivíduos eles se relacionam? E aí, se eles se relacionarem, provavelmente eles possuem uma identidade fixa. Não entendi. Beleza. Pega a tua família e pega a família do teu melhor amigo. São próximos, mas não se relacionam, tá? Então, a tua família tem uma identidade. A família do teu melhor amigo tem outra identidade. E as características fenotípicas dessas duas famílias são diferentes. Isso seria um cluster genético, ok? Nós encontramos 101 indivíduos, e se vocês observarem, esses indivíduos eles estão distribuídos no mapa. Se vocês observarem também, existem regiões onde esses indivíduos eles são mais frequentemente atropelados. E aí isso nós chamamos de hotspots, tá? A pergunta é, por que esses indivíduos eles são mais atropelados nessas regiões? Será que é porque existe uma dinâmica de metapopulações e aquela região em específico
é o caminho, na verdade, que eles fazem para trabalhar esse fluxo entre as subpopulações, tá? Então, isso é uma pergunta interessante. Será que tem relação com a vegetação que aquela região ela oferece? Então, essas perguntas a gente responde em um dos nossos artigos, tá? Nós também fizemos a sexagem molecular, né? Através daqueles 2 primers que eu mostrei para vocês, nós identificamos 51 fêmeas e 50 machos. Vamos fazer ainda uma duplicata para verificar a certeza desse número. Então, se vocês observarem aqui, ó, o indivíduo que é fêmea, ele só apresenta uma bandinha. Essa banda, ela mostra que os dois genes dos 2 cromossomos têm o mesmo peso molecular, tá? Então, é X, X. Logo, é uma fêmea. Para o indivíduo que é macho, a gente trabalhou com 2 primers, né? Como a gente lembra a vocês. Então, o indivíduo macho, ele possui um cromossomo X e um cromossomo Y. O que é que acontece? O gene do cromossomo Y, ele é bem pequenininho. Então, ele fica aqui, ó, com peso molecular lá embaixo. O outro fica mais em cima, certo? Mais pesado. Como é que a gente faz isso? A gente joga no que a gente chama de eletroforese. As cargas moleculares do interior de uma célula, elas são negativas. Eu acho que vocês já viram alguma coisa em biologia celular de diferencial, de potencial elétrico, tá? Diferença de potencial. Então, a carga interna de uma célula, principalmente das moléculas nucleares, são negativas. A gente joga numa energia, numa voltagem, tá? E a gente faz um gel. O que é que acontece? Vocês conhecem muito bem aquela regra da física que diz que os opostos, eles se atraem. E é exatamente isso que acontece. A gente joga uma carga negativa de um lado e uma carga positiva de outro. A minha molécula, ela tem carga negativa. Logo, ela vai ser atraída ali pelo polo positivo da minha eletroforese, tá? Para isso, a gente usa um veículo, que é a água. Ah, mas a água não é bom condutor elétrico. Perfeito, a água não é bom condutor elétrico, mas a gente adiciona um sal, né, o PBS. A gente adiciona esse sal nesse líquido e aí a gente consegue conduzir a eletricidade. Então, é a genialidade, né, quando a física se junta à química e à biologia. E aí a gente conseguiu identificar, ó, quando o indivíduo não tem a bandinha lá embaixo, que é a que identifica o cromossomo Y, ele é fêmea. Quando não, ele é macho. E para isso a gente teve uma grande sorte de encontrar um controle positivo, tá? O que é um controle positivo? A gente identificou alguns indivíduos que foram atropelados que estavam muito frescos. Então, a gente conseguiu identificar o sexo. A gente tem indivíduos machos e fêmeas de certeza. E aí, eles são o controle negativo, o controle positivo nosso, tá? Eles mostram que, realmente, o indivíduo que foi identificado como macho, lá na coleta, ele realmente tem 2 bandas. O indivíduo que foi identificado como fêmea, ele só tem uma. Então, a gente teve a certeza, né? Gente, quando a gente fala de genética, a gente fala muito de pares de bases, que é o tamanho do fragmento. Então, quantos timina, adenina, citosina e guanina esse grupamento vai ter? Para o primer SRY, a gente tem um tamanho de 119 pares de base. Ou seja, ele é mais pequenininho e aí ele consegue correr mais um pouco. A palavra que a gente usa é correr. Ele consegue andar um pouco mais do que o gene X, né, que tem cerca de 450 pares de bases. Então, ele é bem grande. Cleiton? Estou terminando, rapidinho. Pronto. Na genotipagem, a gente conseguiu padronizar, tá? Então, tá aqui, indivíduos padronizados, e aí a gente falta buscar, na verdade, a identidade, né? A gente falta correr lá no sequenciador para rodar a estatística, e aí esperamos que daqui para mês que vem isso esteja pronto. Eu queria muito agradecer o convite,
né, do Integra. Muito obrigado, professor Wallace, professora Raquel. Queria agradecer demais à Universidade Federal do Agreste de Pernambuco por me manter na universidade, ao UPPCIAN por me acolher, né, ao Laboratório de Ensino de Zoologia, coordenado pelo professor Wallace e Raquel, também pela confiança, à Universidade de Pernambuco e ao Grupo de Pesquisa de Biologia Molecular, e também a parceria da Universidade Federal de São Carlos. e-mail.com, em caso de dúvida, é só falar. Muito obrigado. Muito obrigada, Cleiton. Né? Gostaria de parabenizar você pela belíssima palestra. E já dando sequência, assim, até agora não teve nenhuma pergunta no chat. Quem quiser fazer já pode fazer. E passa a palavra para o professor Wallace, que levantou a mãozinha. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que José Cleiton tem o dom da palavra, então ele deixa a gente babando, né? Inclusive quando ele fala com perfeição sobre o tema de estudo dele. Então, José Cleiton, parabéns aí, foi muito massa a sua apresentação. E se alguém gosta desse tema, é só entrar em contato com ele, que ele esclarece melhor, né, sobre os trabalhos que ele vem fazendo na parte da genética. Muito obrigado, professor. É top. Vamos lá, gente, estou aberto a dúvidas, sugestões. Se o trabalho for ruim, digam. Se for bom, digam também. Você teve a capacidade de deixar o pessoal mudo, Cleiton. Que é isso, rapaz? Ninguém entendeu nada. Né? Nada, pelo contrário, eu acho que você foi muito feliz, sabe, Cleiton, em deixar tudo bem claro, pegar uma coisa que é realmente complicada, né? Pelo menos no meu entendimento, não é muito minha área, mas você deixou bem entendível, né? Mas é isso, deixa eu ver, tem alguns comentários, né? Você está vendo, Sueli parabenizando, a Estela também. Palestra aqui, ó, muito didática, né? O Lucas falando, tá certo? E que mais? Deixa eu ver, Edilene, nesse belo trabalho que você executa, o que você colocaria como dificuldade? Então, é um trabalho extremamente caro, né? Muito, muito caro, muito suscetível a erros. Então, a gente passa um grande período de padronização mesmo da técnica, e isso gasta muito tempo. Mas acredito que a maior dificuldade mesmo é o valor. É extremamente caro, e isso preocupa, porque a gente acaba gastando muito em pouca coisa, e aí muitas vezes a gente não obtém ali um resultado extremamente exímio, sabe? Nós vamos testar 8 primers. Isso é bom? É. Mas podia ser melhor? Podia. Entende? Olha, mais uma pergunta, a Daísa está falando o seguinte, os animais que foram encontrados em um estágio mais avançado de decomposição no processo de extração, teve dificuldade ou facilidade? Então, esse protocolo foi um protocolo mágico, né, que apareceu para a gente, e, por exemplo, as células, a gente tentou de todo jeito, né, extrair DNA, a gente tentou extrair DNA de pelo, de tecido epitelial, de músculo, de víscera, de tudo. Não conseguimos, porque simplesmente as nucleases, né, elas acabam digerindo ali o núcleo, e aí a gente não consegue um DNA de qualidade. Só que a matriz óssea, ela é calcificada. E é como se as células ósseas, elas ficassem enclausuradas, presas naquele cálcio. Isso faz com que a célula não morre, Cleiton, a célula morre. Só que nós estamos falando de moléculas orgânicas. DNA é uma molécula orgânica.
Então, como ela está enclausurada, é como se ela não tivesse um acesso maior a nucleases. E aí ela não se desconstrói, ela não se desfaz muito rápido, sabe? Então, ela fica lá, guardadinha, presa, e a gente vai lá e extrai. Então, existiram alguns espécimes que a gente perdeu. Tipo, a gente estava no sertão lá de Águas Belas, um calor miserável, a gente foi pegar o fêmur lá da raposa estava extremamente seco. Sim, deu uma dificuldade de extrair DNA, inclusive a gente perdeu algumas amostras. Mas a grande maioria das amostras, dessas 101 amostras que nós analisamos, deu super certo. Então, graças a isso, a célula óssea está enclausurada lá no cálcio. Tá? Cleiton, algumas outras pessoas parabenizando também, Ellen, Clara, Rafael, o Danilo também, falando, né, que é muito simples e didática o entendimento desse assunto. Rafael também dizendo, né, que é muito bom, genética é o meu foco, e a palestra deixou ainda mais certa do que ela quer. Então, eu acho que, se não tem mais nenhuma pergunta, terminar, inclusive, com isso, né, que a gente espera que essa palestra do Cleiton tenha estimulado alguns de vocês para essa área da genética, que é uma área extremamente importante e bonita dentro da área da biologia, dentro da área da zootecnia, da medicina, seja qual for, animal ou humana. E é isso, né, gente? Essas palestras têm esse propósito de trazer para a gente esses conhecimentos, de deixar mais claro e de também encaminhar a gente para determinada coisa daquilo que a gente quer dentro do curso, né? Novamente agradeço a presença de todos, queria pedir, né, eu vou parar a gravação aqui e queria pedir a vocês que abrissem as câmeras para a gente